Aí, vocês se lembram da trajetória que a seleção brasileira teve que fazer para ser a grande campeã mundial em 2002? Bom, para isso temos que voltar 23 anos atrás, quando o Brasil estreava na Copa contra a seleção da Turquia ainda pela fase de grupos. E o jogo começou com tudo. Logo no primeiro tempo a Turquia abriu o placar assustando a seleção brasileira. Mas no segundo tempo a reação veio rápida, logo aos 5 minutos. Depois dessa bela bola aí do Rivaldo, Ronaldo se jogou nela para deixar tudo igual. Aos 87, Luizão ainda caiu na área e o juiz marcou o pênalti na hora. Rivaldo foi para a cobrança e converteu, virando o jogo para a seleção brasileira e conquistando os 3 pontos. O segundo confronto era contra a seleção chinesa e o Brasil era muito superior e conseguiu provar isso dentro de campo. Logo aos 15 minutos, Roberto Carlos abriu o placar com esse golaço aí de falta. Do jeitinho que a gente tá acostumado, irmão, uma pancada. Poucos minutos depois foi a vez de Rivaldo ampliar o placar depois desse passe aí perfeito do Ronaldinho Gaúcho. Ainda no primeiro tempo, logo aos 45 minutos, Ronaldinho Gaúcho foi para a cobrança de pênalti e converteu, deixando o placar em 3-0. A arquibancada estava em festa. No segundo tempo, o fenômeno ainda marcou o seu e fechou de vez o caixão. No último confronto da fase de grupos, o adversário era Costa Rica. E o jogo começou com tudo. Ronaldo abriu o placar logo aos 10 minutos do primeiro tempo. E apenas 3 minutos depois, o fenômeno marcou mais um, 2-0 no placar. E aos 38, depois dessa bela jogada e cruzamento do Júnior, Edmilson marcou esse golaço aí, irmão, para desespero total dos costarriquenhos. No final do primeiro tempo, a Costa Rica ainda diminuiu depois de boa jogada dentro da área. O Brasil acabou relaxando e no início do segundo tempo a Costa Rica encostou, já marcando esse gol de cabeça aí. Alguns minutos depois, Júnior, que estava iluminado, deu mais uma assistência, dessa vez para Rivaldo, que não desperdiçou a chance. E para fechar o placar, é claro que faltava o dele, o melhor da partida até então, o lateral Júnior, marcou e fechou o placar em 5-2. O Brasil estava classificado para as oitavas de final e o adversário seria a Bélgica. O Brasil até era superior no papel, mas os belgas fizeram um jogo duro, chegava com perigo o tempo todo e fez o goleiro Marcos trabalhar, irmão. O Brasil também revidou algumas vezes. Primeiro com esse chute aí do Juninho Paulista e depois com essa grande chance aí depois da bela jogada do Bruxo, mas o fenômeno acabou errando por muito pouco. Mas a Bélgica estava esperta, inclusive chegaram até abrir o placar, mas o gol foi anulado corretamente porque teve uma faltinha ali no lance. E só no segundo tempo o gigante realmente acordou. Rivaldo dominou na entrada da área e meteu esse golaço aí, meu amigo. O cara tava jogando demais na Copa. Festa brasileira nas arquibancadas e também dentro de campo. O Brasil precisava fechar o jogo e depois de um contra-ataque mortal, Kleberson meteu esse belo passe para o fenômeno ampliar o placar, 2-0 e Brasil classificado. Mas agora o bicho ia pegar, irmão. As quartas de final era contra uma das grandes favoritas ao título, a Inglaterra de Owen e Beckham. E o jogo foi realmente duríssimo. Logo no início do primeiro tempo, a Inglaterra já abriu o placar com camisa 10 Owen, jogando a pressão toda para o lado brasileiro. E os brasileiros estavam descendo o sarrafo nos ingleses, irmão, sem dó e nem piedade. Mas no último minuto do primeiro tempo, o Bruxo fez uma grande jogada e deixou a feição para o Rivaldo marcar e deixar tudo igual. Muita festa nas arquibancadas. Mas o jogo não tinha terminado. O jogo estava duro, muito equilibrado, irmão, mas aos 50 minutos do segundo tempo teve uma falta para o Brasil, de muito longe. E o Ronaldinho Gaúcho pegou a bola e parecia querer cruzar, mas inesperadamente meteu direto pro gol e acabou fazendo esse golaço histórico aí para deixar a seleção brasileira de vez na frente. É do Brasil, que golaço! Porém, apenas 7 minutos depois, o Bruxo, que estava sendo o dono do jogo, acabou sendo expulso de forma displicente, deixando o Brasil com 1 a menos depois dessa entrada aí. Mas acabou não mudando muito. A seleção confirmou a vitória e se classificou.
Já na semifinal, a seleção brasileira se reencontrou com a Turquia e os caras cresceram demais durante a Copa e chegaram com sangue nos olhos, totalmente concentrados. E quem trabalhou muito nesse jogo foram os goleiros, viu? E só no segundo tempo que o gol foi sair, depois dessa bela jogada do Fenômeno e o famoso chute de biquinho. Ronaldinho é o nome dele! Na jogada característica deu de bico na bola! O Brasil precisava segurar de qualquer jeito o resultado e o Filipão usou sua carta na manga. Ele mesmo, Denilson Show, que entrou e gerou um dos lances mais emblemáticos dessa Copa do Mundo. Vai Denilson, agora é hora de driblar Denilson, agora é hora Denilson, pra dentro, pra cima deles, 4 em cima dele, Denilson prende a bola, 4 em cima dele. E o Brasil terminou classificado para mais uma final, com muita festa, irmão. E na grande final, o adversário era a temida Alemanha, que tinha um elenco invejável e o melhor goleiro da competição até então. A seleção estava com a confiança lá em cima e queria essa vitória mais que tudo. E o jogo começou a todo vapor. Por ali, cruzamento por baixo, o Marcos saiu para fazer a defesa. Edmilson ali junto com ele. O Brasil ainda teve essa bela chance de abrir o placar com o Fenômeno, mas ele acabou desperdiçando e mandando para fora. Dentro de campo o bicho tava pegando, não tem jeito, era final. Mas aos 67 do segundo tempo o improvável aconteceu. Oliver Kahn, que fazia até então uma Copa impecável, falhou logo na final. E a bola caiu no pé de quem não costuma errar, Ronaldo Nazário, o Fenômeno. Número 9! Poucos minutos depois, outra chegada do Brasil, um corta-luz maravilhoso de Rivaldo, para o iluminado Ronaldo Fenômeno com calma, colocar com todo o capricho do mundo mais uma vez no fundo do gol. E para levar todo um país ao delírio, para trazer mais uma tão sonhada Copa do Mundo. Brasil! Para que o mundo inteiro veja! É penta! É penta! E se você quer viver mais nostalgias do futebol como essa, não esqueça de seguir.